A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Hoje eu tive o privilégio de estar compartilhando a palavra com vocês. E vamos orar para que o Senhor possa falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir que essa palavra que venha a ser liberada não venha a ser apenas palavras de conhecimento, mas sim, Pai, palavras de poder e no Espírito que possa testificar em nosso coração a real condições que nós temos hoje em Cristo Jesus. Eu venho te pedir, Pai, fala no nosso coração, traz revelação da Tua palavra, Pai, e que cada um possa entender aquilo que foi ministrado. Me usa, Pai, como um instrumento do Senhor, para que eu possa dar clareza aos irmãos e entendimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu venho te pedir, Pai, guarde nossos corações para que nós possamos receber essa palavra num coração como uma terra fértil, Pai. E que o nosso inimigo não venha roubar, Pai. E essas frustrações do mundo, as preocupações, não venha sufocar essa palavra. Mas que essa palavra, Pai, venha se tornar vida em nosso coração. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Então, o pastorzão deu essa missão de estar ministrando para vocês. A palavra, irmãos, a gente muitas vezes passa por muitas pregações, muitas mensagens, mas uma coisa que eu sempre compartilho na cela: você vai receber o tanto que você quer. Então hoje você tem a possibilidade de se concentrar, porque se a gente simplesmente está aqui por estar, simplesmente vai ser somente mais um culto. Mas se você tiver fome de receber a palavra, pedir para o Senhor, para que na verdade você possa entender essa palavra, ter um coração prestativo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai se tornar vida no seu coração. Amém? Acho que é a primeira vez que eu tenho ministrado para jovens. O pastor, tive uma crise hoje, porque eu pensava em ministrar uma palavra mais simples, mais para jovens. Mas eu sei que o Senhor me direcionou a estar ministrando essa palavra. Mas é um pouco complexo, assim, às vezes de entender. Mas acho que Jesus mesmo, ele veio contando por parábolas, né, irmão? Quase ninguém entendeu. Então eu resolvi minha crise assim. Se nem todo mundo entendeu Jesus, não vai ser todo mundo que vai me entender. Resolvi minha crise. Eu falei: Senhor, tá bom, que seja assim. Eu e a Bia, acho que o mês passado, a gente leu o Evangelho de João. E quão poderoso é, irmãos. A gente faz uma coisa de ver um capítulo por dia. E quando a gente terminou, a gente ficou muito feliz de ter completado. E a gente percebe como essa palavra vem se tornar vida no nosso coração. Eu queria abrir em 1 João, versículo 1. É João 1, não 1 João. Perdão. Ó, vamos tentar uma coisa diferente. Eu quero que vocês leiam, mas melhor, todo mundo lê junto. Porque quando a gente lê, a gente fica ativo, né? Então pode começar a ler, irmãos. Amém. Amém, irmãos? Aqui, se a gente trocar a palavra por Jesus, ficaria assim, ó. No começo, vamos ler só. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, Jesus estava com Deus. Por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem Ele. A palavra era a fonte, Jesus era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não pôde apagá-la. Irmãos, só um minutinho, tá? No final, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, você pode falar. Amém? Só um minutinho, Luiz. Só um minutinho, Luiz.
Então, irmãos, aqui a palavra fala que Jesus existia antes de toda a criação. E que, na verdade, tem a versão de Almeida, fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra fala que Jesus, então, ele existia antes de todas as coisas. E que todas as coisas foram criadas através dele. Uma coisa que eu estava pensando, quando Deus disse, haja luz, houve luz. E Deus criou o mundo falando. E aqui traz que, na verdade, que Jesus era o Verbo. Ele era a fonte motora que, na verdade, criou todas as coisas. Então, através dele, todas as coisas foram criadas. E nada foi feito sem ele. E aqui, irmãos, nesse versículo, fala que ele era a fonte de vida. Tudo que tem vida é por meio dele, é através dele. Nada pode ser criado, o que tem vida, sem ele. Amém? Então, nesse versículo podemos entender que Jesus é a fonte. É a semente onde que Deus criou todas as coisas. E percebemos que Cristo veio, ele trouxe uma verdade para nós. Que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para resgatar a humanidade. Quando lemos Gênesis, ali fala que quando Adão peca, a consequência do pecado foi a morte. Então, quando Adão pecou, o Senhor pergunta, onde você está? E ali Jesus não estava perguntando, Deus não estava perguntando para ele uma questão de localização, mas sim antes, aonde que ele estava em consciência, qual que era o posicionamento dele. Porque, irmãos, muitas vezes quando nós pecamos, a consequência é se afastar de Deus. Sempre é se afastar de Deus. Por quê? Porque assim como Adão, geralmente ali ele tentou se cobrir da sua nudez. Porque na verdade ele teve vergonha, culpa e medo. Mas na verdade Deus amou Adão. E na verdade, Deus mandou matar um animal para que pudesse cobrir Adão. Então na verdade ali Deus estava mostrando que através de que quando o homem pecasse, deveria haver morte. A consequência, o salário do pecado era a morte. Mas, ou seja, tinha que ter na verdade derramamento de sangue. Amém? Então, irmãos, a consequência do pecado era a morte. Era uma separação de Deus. Mas na verdade, hoje eu vim trazer para vocês uma nova mensagem. Que na verdade Deus hoje ele trouxe uma posição diferente. Ele não veio trazer uma posição de morte. Mas Cristo na verdade, ele nos conquistou. Uma posição diferente. Então é isso que eu venho trazer para vocês hoje. E a primeira exposição que eu venho trazer para vocês é que na verdade Cristo, ele deu o direito de nós sermos filhos de Deus. Mas primeiro, para que a gente possamos ser filho de Deus, nós precisamos conhecer o Filho de Deus, que o Senhor mandou. Amém? Então João 1:10. Agora vocês podem ler, irmãos. Não, perdão. João 1:10. João capítulo... Isso. Amém? Aqui na verdade a palavra está falando que aqueles que crerem em Cristo têm o direito de se tornar filhos de Deus. E também que não foi de uma maneira natural, mas de uma maneira espiritual, pela fé. Então, essa é
sinal que hoje, na verdade, a gente não vive mais sob o medo da morte, mas sim hoje a gente podemos crer que através de Cristo nós podemos se tornar filhos de Deus. E uma coisa importante é a gente entender como que a gente se torna filho de Deus. E a princípio, para nós nascermos de novo, um dos princípios é a gente ter a revelação do Filho de Deus. Então, muitas pessoas acreditam que Jesus veio. Eu estava vendo um documentário que perguntaram para o rapaz: você acredita em Jesus? Ele falou assim: depende como. Aí ele falou assim: por quê? Porque acho que ele era historiador, aquela questão de arqueologia. Ele falou assim: olha, se você pegar Alexandre, o pessoal de Macedônia, Nabucodonosor, todas essas histórias, a gente tem algum relato histórico. Mas sobre Jesus, eu que não creio, não tenho dúvida, porque na verdade existem tantas testemunhas sobre a existência dele, que não tem como negar. Existem milhões e milhões de provas que na verdade ele veio. Então ele acreditava em Jesus como como um profeta. Ele entendia Jesus como um profeta. Mas na verdade, a revelação de Jesus como um profeta, como um mestre, como um ensinador da palavra, não vai mudar a nossa condição. Em Mateus 16:13 diz o seguinte. Mateus 16:13. Pode ler, irmãos? Mais alto, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, da minha experiência de conversão, eu lembro que eu tinha ido para o encontro e no processo da consolidação, eu li esse versículo. Mas parece como se fosse um véu tirado dos meus olhos. E essa palavra queimava no meu coração. Quem era Jesus? Por que eu estava buscando Ele? E na verdade ali fala que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aquela revelação que Pedro teve, é a revelação que ele era o Filho de Deus. Então, irmãos, você crê Jesus como um profeta, como um mestre, como Jeremias, Elias, não mudaria a condição de ninguém. Mas quando eu recebi essa revelação, que Jesus era o Filho de Deus, e essa revelação trouxe vida para o meu coração. Eu lembro quando eu ouvi isso no meu coração, parece que o meu coração começou a queimar. Sabe quando você está cheio da palavra e tem uma coisa no seu coração que queimava? Era isso que eu senti naquele momento. O meu coração trouxe vida, os meus olhos se abriram, que tudo mudou. Eu falei assim: é esse que eu quero seguir. Eu encontrei quem eu estava procurando. Amém? Então, a coisa mais importante é a gente ter essa revelação de quem é Cristo. Porque se Ele for simplesmente um mestre que ensina bons ensinamentos, na verdade não vai fazer diferença em nossa vida, porque existe a lei, tudo isso. Mas na verdade, quando eu entendi que Jesus era o Cristo, aquele que veio para me salvar e me purificar, para que eu possa ser filho de Deus, mudou toda a minha história. Então eu queria falar para vocês alguns testemunhos também de pessoas que tiveram essa experiência com Jesus. E ali o primeiro que eu queria citar para vocês é a mensagem de João Batista, que é João 1:19.
João 1, 19 a 34. Irmãos, vocês vão ler bastante hoje, tá? Vamos ver. Ó, pode ler, irmãos. Mais alto, tá? Oh, amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender? E aqui João teve a experiência também de saber quem era o Filho de Deus. Isso muda tudo. Que ele entendeu que na verdade ele não era nada. Ele só estava preparando o caminho para que as pessoas pudessem receber Jesus. E também, eu vou dar uma abreviada, tinha mais uma experiência que Jesus chama Felipe e Natanael. Deixa eu abrir aqui para vocês. João 1:43. Esse aqui eu vou pular, mas não vai ficar muito longo. O nosso tempo vai estar um pouco mais apertado. Agora João 3:1. João 3:1. Amém? Vamos ler, irmãos, então. E nós sabemos que o Senhor é mestre, que Deus não veio, pois ninguém pode fazer esses milagres se não tiver.
Só isso, irmãos. É isso que a gente ia falar. Aqui, na verdade, Nicodemos, sendo um fariseu, ele tinha dúvidas a respeito sobre quem era Jesus. E, na verdade, o questionamento dele é: olha, nós sabemos que você vindo uma pessoa que faz esses milagres, tem que ser vir de Deus. Não tem como essa pessoa praticar tantos milagres, fazer tantas obras, se ele não vem de Deus. E aqui, na verdade, Jesus fala: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é de um ser de natureza espiritual. Irmãos, Jesus está deixando muito claro que, na verdade, que para que você possa receber a vida eterna, você precisa nascer novamente em Espírito. Não adianta a gente pensar que todos os mundos somos filhos de Deus, que isso não é uma verdade. Filhos de Deus são aqueles que, na verdade, receberam o Espírito de Deus. E como que a gente recebe o Espírito de Deus? Crendo naquele que Deus enviou. É a única forma de nós receber. O Filho do Homem há de ser levantado, para que todos creiam nele e tenham vida eterna. É isso, irmãos. O Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que ele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Irmãos, antes de Jesus vir, a gente não tinha pecado. No sentido de, ele fala assim, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Porque na verdade agora que eu venho, eu trouxe a luz para vocês. Mas vocês falam que são de Deus, mas vocês não me recebem. Porque se vocês fossem de Deus, vocês acreditariam em mim. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E nada que eu faço é por mim mesmo. Mas eu faço tudo aquilo que o Pai mandou eu fazer. Então Jesus ali, ele está deixando claro para os fariseus que na verdade ele só fazia aquilo que o Senhor mandou fazer. E a palavra fala que ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é de Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Então, irmãos, uma coisa que eu falo para vocês. Se os fariseus em si, eles fossem de Deus, eles reconheceriam a verdadeira mensagem. Porque a palavra de Deus, ela só testificava a respeito de um Cristo que haveria de vir para redimir. Porque na verdade, o coração deles estava embaraçado, porque na verdade eles criam que Jesus viria e restauraria o governo. Que ele viria e tomaria o poder. Mas o que adiantaria, irmãos? Se Deus tivesse feito isso, se Israel fosse levantado como uma nação poderosa e reinado sobre todas as outras nações, o que adiantaria isso, irmãos? Se nós mantivéssemos na natureza do pecado, o que adiantaria o Senhor resolver as coisas externas, mas se Ele não resolvesse aquilo que é interno? Porque, irmãos, todos nós sabemos que sem Cristo, na nossa carne, não existe bem algum. E a Bia fala para mim assim, eu confio no Fernando com Deus. Fernando sem Deus eu não confio não. Muito bem ela. É isso mesmo. E vou falar para vocês. Você está casado. Você confia na Bia? Eu confio a Bia direcionado pelo Espírito. Mas a Bia sem o Espírito eu não confio. Por quê, irmãos? Porque em nós mesmo só existe orgulho. Só existe muitas vezes olhar para nós mesmos. Agora uma vida com Deus é uma vida onde Ele consegue fazer a gente enxergar das coisas de maneira diferente. Então os frutos é diferente, a vida é diferente. Irmãos, eu tinha mais alguns versículos para ler, mas eu acho que vai ficar muito longo. Mas eu vou decorrer um pouco sobre a mulher samaritana. A palavra que fala que Jesus foi ao meio-dia tirar água do poço e ele pediu, ele pediu, dá-me de beber. E na verdade, ela fala que como ele, o homem judeu, podia falar com uma mulher samaritana. Porque antes os samaritanos e os judeus não se falavam. O pessoal que morava em Israel e os samaritanos não se conversavam. E na verdade, ali ele começa a profetizar sobre a vida dela.
E ele fala assim, vai chamar seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. Pois bem, você tivesse 5, mas esse que você está não é realmente o seu marido. Então ela fala, eu vejo que você é um profeta. E você sendo um profeta, o que é certo? Nós adorarmos aqui ou na verdade em Israel? E Jesus deixa claro para ela que na verdade a salvação vinha por Israel. Mas ele deixa uma mensagem para ela. Fique tranquilo, porque na verdade há de chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, que poderoso é isso. Um dia viria um tempo onde nós poderemos adorar os Deus em espírito e em verdade, independente do lugar. Hoje nós estamos vivendo isso, irmãos. Vocês são crentes e vocês podem se chegar de Deus em qualquer lugar. Vocês têm que saber qual que é o privilégio disso, de simplesmente poder abrir a sua boca e falar com Deus, Criador de todas as coisas. Esse é o acesso que Cristo nos deu, o acesso ao Pai, porque sobre Ele foi levado toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E hoje a gente pode chegar diante de Deus com confiança, com ousadia, com a confiança que nós fomos perdoados através de Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, essas são algumas situações. E na verdade, a mulher samaritana se anima e fala assim, quando isso acontece? E ali Jesus, ele fala, aí ela fala assim, há de chegar o tempo que o Messias vai nos mostrar todas as coisas. E ele simplesmente fala assim, eis aqui, eu falo com você. Aí ela corre e vai chamar a cidade toda, e todo mundo vem para receber a palavra de Deus. E aqui ela tem a revelação, que na verdade, Jesus era o Cristo. E é Ele que na verdade trouxe a esperança, que ela, pela fé que ela teve nele, ela pôde orar e ser transformada. Amém? Então, irmãos, mediante a isso, eu trouxe algumas experiências de pessoas que tiveram um encontro com Deus e que teve a revelação de Cristo como o Filho de Deus. Mas, assim como Tomé, ele pergunta para Jesus assim, eu sei, Jesus, que você está falando todas as coisas, mas nos mostra o Pai. Eu queria que você nos mostrasse o Pai. E na verdade Jesus fala para Tomé, em João 14, João 14, 1 ao 14. E Jesus disse, não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito. Depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé, irmão, esse daí, fala para o seu irmão só, não pode ser Tomé. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se chegar ao Pai se não for por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos ao Pai, e também não precisaremos de mais nada. Olha aqui, você imagina, Filipe, eu confundi, irmãos. Filipe ali, ele estava falando assim, Senhor, agora nós vemos você. Nós vimos o Senhor. Agora, nos mostra o Pai. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra no Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creia no que eu lhe digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creia pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu acho que Jesus que estava meio, estou fazendo aqui com vocês. Se vocês não estão acreditando no que eu falo, pelo menos acreditem nas coisas que eu faço. Porque é simples, né, irmão? Tipo, a gente vê hoje, por exemplo, assim, você imagina você ver um paralítico andar. Aí depois você vê outra pessoa, um cego ser curado.
Jesus está falando assim, ó, se você não crê no que eu estou falando, pelo menos crê no que eu estou vendo. Então tem muitas vezes essas nossas dificuldades. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Ô irmãos, isso é muito poderoso. Às vezes eu pego esse capítulo, eu gosto muito de João, e eu pego e fico falando assim, ó, cara, o Senhor está falando aqui que tudo que nós pediríamos não seria feito se nós pedíssemos em seu nome. É algo poderoso, irmãos. Amém? Agora, eu queria ler em João 5,19. Então, primeiramente, a gente conheceu Jesus. E agora, vocês têm que entender que, na verdade, Jesus, ele veio e nos trouxe uma vida eterna. A gente não falou que, a princípio, o salário do pecado era a morte? Irmãos, todos nós sabemos que quando nós morrer, e é o fim aqui. E uma coisa que eu falo para vocês, todo mundo tem a certeza de uma única coisa, que nós vamos morrer. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Então, essa era a notícia que eu tinha antes para vocês. Que você ia morrer uma hora ou outra, você ia morrer. Então, esse era o salário do pecado. Mas não foi para isso que o homem foi criado. Mas o homem foi criado para ter uma vida, um relacionamento com Deus. Tu pode ver que a princípio, o homem vivia até 1000 anos. 800 anos, 700 anos. E com o tempo o pecado foi abreviando a vida do homem. E o Senhor determinou uma certa idade para o homem. Então, irmão, essa era a condição que nós tínhamos. Mas agora Jesus vem e fala assim, olha, Deus olhou para vocês. E hoje, aqueles que creem em Cristo podem receber a vida eterna. Ô irmão, como é poderoso é isso. Se vocês tivessem entendido, vocês dariam glória bem alta. Amém? Irmãos, o que Cristo veio nos trazer é a vida eterna. E essa é a minha grande confiança. Eu falo para vocês, numa vida diante de crente, o que mais me preocupava, o que eu tinha mais medo era da morte. Porque eu falo assim, eu vou viver tudo isso. Eu vou construir tudo, depois vou morrer. Quem nunca pensou dessa forma, né? Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, uma confiança. A confiança da salvação. E essa salvação não é confiança em mim mesmo, mas naquilo que Ele fez por mim. Amém? Então, aqui fala em João 5,19. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostrará tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele as coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O pai não julga ninguém, mas deu ao filho todo o poder para julgar. A fim de que todos respeitem o filho, assim como respeita o pai. Quem não respeita o filho, também não respeita o pai, que o enviou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Ô irmão, como poderoso é isso. Aqueles que crê, afirmo você, volta. Afirmo vocês que ouve as minhas palavras. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado. Ô irmão, isso é muito poderoso. Porque aqui Jesus está nos anunciando que nós passamos da morte para a vida. O que ele veio fazer foi restaurar o espírito. Aqueles que creem em Deus têm poder de ser filho. Quem que crê em Cristo tem poder de ser filho de Deus. Irmãos, todo mundo nós sabemos que do pó nós veio e do pó nós vai voltar. Mas aqui Jesus veio, na verdade, fazer um novo nascimento. Um nascimento espiritual, onde a gente não vê. Mas na verdade, a palavra fala que aqueles que creem em Cristo nasceram de novo.
e o Espírito Santo veio morar dentro dele. E aqueles que estão selados pelo Espírito jamais vai enfrentar a morte, irmãos. E eu creio muito nisso, irmãos. Jamais enfrentaremos a morte. É isso que Jesus veio nos dizer. Que na verdade, aqueles que creem no Filho têm o poder de viver eternamente. Amém? João 6:25. A multidão encontrou... Opa, eu acho que eu... Ah, tá. Esse aqui é poderoso, irmão. Eu vou ler, porque aí eu vou explicando devagarzinho para vocês. João 6:25. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é meu capítulo favorito da Bíblia. Eu acho que eu já li ele mais de... sei lá, muitas vezes. Muitas vezes. Mas aqui o que acontece? Jesus havia feito a multiplicação do pão. Eu acho que o povo falou assim, olha, ele faz milagre, ele multiplica os pães, multiplica os peixes, é isso que nós precisamos, vamos levantar ele como rei em Israel, é ele que vai trazer as coisas. Mas na verdade eles queriam levantar Jesus, para que na verdade pudesse tomar o poder com a força. E Jesus, sabendo para que ele veio, a palavra fala que ele saiu para orar, e no outro dia ele voltou, para falar com o povo. Então, aqui na verdade, a intuição, a pretensão daqueles que estavam ouvindo, eu vou levantar Jesus como rei e nós vamos tomar o governo novamente. Mas Jesus, sabendo disso, se opôs. E em João 6:25, a gente começa a ler o que Jesus nos ensinou. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Respondeu Jesus, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu a prova de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. Irmão, isso é poderoso. Então, mediante todo o milagre que Jesus tinha feito, então ele estava explicando sobre o milagre que tinha acontecido, e eles perguntam então, o que é que Deus quer que a gente faça? Essa era a pergunta deles. Então, mediante tudo que você... O que que eu faço? Eu recebi essa palavra, eu entendi o seu milagre, o que eu faço? Olha o que Jesus fala. Ele quer que você creia naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida hoje. É que você creia naquele que Ele enviou. Amém? Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como diz as Escrituras. Do céu Ele deu o pão para eles comerem. Jesus diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés que deu pão a vocês o pão do céu. Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram ele. Então aqui, eles estão falando, Senhor, o que então, o nossos antepassados, o Senhor nos... Os nossos antepassados viveram a experiência de Moisés, que o pão caiu do céu, o maná caiu do céu. E ele falou assim, nossos antepassados comeu na verdade maná que caiu do céu. Que milagre você vai fazer para nós? Para que nós possamos acreditar em vocês? Na verdade, o Senhor ali... Senhor Jesus. Então ali, ele estava perguntando para Jesus, que sinal que vocês vão fazer? E ele falou, quem deu o verdadeiro pão do céu foi o Pai, que na verdade
me entregou a vocês. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creram em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora daqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer minha própria vontade. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas eu ressuscite de todos nos últimos dias. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho creem nele e tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a gritar, porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conheceremos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Aqui, irmãos, Jesus estava mostrando realmente a natureza dele. Mas na verdade, aqui surgiu a incredulidade deles. Porque eles começaram a duvidar de quem realmente Jesus era. Mas Jesus não é filho de José? Jesus não é filho de Maria? Então essa incredulidade tomou o coração deles. E eles não puderam receber Jesus como filho de Deus. E Jesus respondeu: para de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo meu Pai, que me enviou. E eu ressuscitarei no último dia. Nós profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu. E quem comer esse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. E eles começaram a discutir entre si. E perguntavam: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vocês antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esse ensinamento? Mas não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Irmãos, essa palavra é bem profunda e eu tive que ler muitas vezes para entender. E aqui Jesus estava falando: vocês só poderão ter vida se vocês comerem da minha carne e beberam do meu sangue. Então, ali Jesus está ensinando eles que só podemos ter vida se nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. Isso é uma palavra muito dura. Ele falou: quem pode receber esse ensinamento? Porque eles não podiam entender. Mas hoje a gente entende que ele estava falando da ceia, sobre o partir do pão e do vinho. Então, na verdade, o Senhor Jesus estava mostrando que Ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. Porque, na verdade, aqueles que comeram do maná realmente morreram. Mas Ele tá falando que aqueles que realmente comerem dele e beberem dele viverão eternamente. Amém? Amém? Então essa é a segunda condição, irmãos. A primeira condição seria sobre nós entender, receber que nós somos filhos de Deus.
E a única forma de nós recebermos que nós somos filhos de Deus é através da revelação do seu Filho. Irmãos, isso garante que nós vamos receber a vida eterna. O segundo ponto é sobre a vida eterna, que Jesus fala que realmente Ele é quem dá a vida, é dele que vem a fonte de vida. E isso é poderoso, porque nós possamos entender que Ele verdadeiramente é o pão da vida. Amém? E a terceira exposição é que hoje você tem o privilégio de tudo o que vocês pedirem, nós receberemos. João 14, 12. Oh, glória. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Amém? Aqui a palavra está falando que, na verdade, tudo que nós pedimos, o Senhor nos escutaria, se a gente pedisse no nome dEle. Irmãos, isso é muito poderoso, e eu realmente creio muito nisso. Porque, por que o Senhor nos fala? Para que a gente possa orar, para que a gente possa pedir. Que tudo que nós pedimos, assim seria feito. Então, esse é um privilégio. Se nós estamos enfrentando batalhas, dificuldades, desafios, perseguições, a gente tem hoje um Deus que pode nos escutar. Você lembra que a gente estava falando que, na verdade, antes nem todos tinham acesso a Deus, mas hoje Jesus restaurou. E hoje Deus pode te escutar, porque o sangue dele te lavou. E hoje você pode chegar diante dele com confiança, que ele vai te ouvir. Em João 16, 23. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém, irmãos? Então essa é a terceira condição, que na verdade o Senhor Jesus veio restaurar. Que hoje a gente tem a autoridade, hoje a gente tem a permissão de se chegar diante de Deus. E tudo que nós pedimos em seu nome e tiver em concordância com a sua vontade será feita. Amém? E a outra condição, irmãos. A gente sabe que a gente antes não tinha condição de cumprir a lei. Mas o Senhor nos trouxe um mandamento. Ele nos trouxe um mandamento que hoje a gente possa cumprir. E na verdade, a palavra fala que se nós andarmos em espírito, jamais pecaremos. Se a gente viver uma vida dependendo do espírito, a gente pode viver uma vida sem pecado, uma vida de alegria, uma vida que na verdade agrada ao Senhor. E agora que nós recebemos o Filho, que nós recebemos a revelação, que nós somos filhos de Deus, que agora que nós recebemos e entendemos que hoje existe algo eterno para a nossa vida, e também que nós possamos entender que o Senhor, tudo que a gente pede em seu nome, assim será feito. Também hoje a gente tem a condição de obedecê-lo. Amém? E em João 13, 6. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora vocês não entendem o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, vocês não serão mais meus discípulos, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave meu pé somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Pedro. E Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo, é preciso lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o seu traidor. Quem era o traidor? Foi isso que disse: todos menos um. Então, irmãos, aqui Jesus sabia que era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um.
Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa e sentou-se outra vez à mesa e perguntou: se vocês entenderam o que eu fiz, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Irmãos, antes de Jesus vir, a gente não tinha um padrão. A gente não tinha o padrão do como deveria ser feito. E hoje, na verdade, ele está falando que ele veio e mostrou o exemplo. Ele veio e, na verdade, mostrou que, na verdade, a gente está aqui para servir uns ao outro e amar uns aos outros. Então, na verdade, aqui ele demonstra como nós deveríamos nos portar, como a gente deveria fazer. Então, esse é um ponto. João 13:34. E lhes dou esse novo mandamento: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ameis também uns aos outros. Se tiveres amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então o que Jesus está estabelecendo, irmãos? Para que vocês possam ser meu discípulo, amei uns aos outros. Viver uma vida de amor. Porque, irmãos, a gente pode falar, a gente está em Cristo. Mas a verdadeira forma de nós sabermos que estamos em Cristo é se a gente está vivendo uma vida de amor. Porque não tem como a gente estar em Cristo sem uma vida de amor. Então essa é, na verdade, um ensinamento de Jesus que ele está deixando claro para nós. Não tem como viver uma vida plena diante de Deus. Se você fala que está em Deus, mas fala que ama seu irmão, na verdade, isso é uma plena inconsistência. Porque a luz não pode viver junto com as trevas. Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Então, é isso que Cristo está nos ensinando. Em João 14:15. Já está terminando, irmãos. João 14:15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará o Auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecerão, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. E João 14:21. A pessoa que aceita e obedece meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem é o Senhor? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. E o Pai o amará. E o Pai e eu viveremos nela. Viveremos com ela. João 15:12. O meu mandamento é este: amei uns aos outros como eu amo vocês. Esse é o padrão, irmãos, que o Senhor nos deixou. Ameis uns aos outros como eu vos amei. É um padrão mais elevado. E a gente só pode atingir ele sendo uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a condição que hoje a gente temos. Qual que é a condição? Amar um ao outro e amar o Senhor. A gente não podia cumprir isso, mas hoje, sob o direcionamento do Espírito, a gente pode. E a gente pensar que existe outra forma, não existe. A condição que o Senhor nos deu é essa, que nós hoje podemos viver em amor e em verdade. Então, uma coisa que eu estou desde 2017 na igreja, e algumas pessoas me perguntaram: por que você vai na igreja? Que com o tempo você vai amadurecendo e você entende que uma vida cristã não é simplesmente você ir para receber, é você ir para oferecer, é você ir para abençoar. Então, uma vida cristã madura, com o tempo eu fui aprendendo que, na verdade, eu não estou simplesmente aqui para receber, mas eu estou aqui para dar minha vida por vocês. Então, é isso que queima no meu coração. É igual uma vida de casamento. O pastor sempre fala: quando você casa,
Você morre para a vida de solteiro e vem viver uma vida de casado. E a vida cristã é essa, irmãos. É você morrer para a sua vida, para que você possa, na verdade, fazer a vontade de Deus. Então, existem muitas pessoas que falam: eu amo a Deus, mas é eu e Ele em casa. Nossa, eu tenho umas coisas com Deus, mas eu não preciso ir para a igreja. Mas na verdade se contradiz a tudo que o Senhor está falando. Porque não tem como você amar a Deus sozinho. Eu tenho meu relacionamento com Deus na minha casa. Nossa, eu tenho Deus no meu coração. Irmão, sendo sincero, é mentiroso. Aqueles que não vivem em comunhão não pode estar sendo direcionado pelo Espírito. Porque aqueles que são direcionados pelo Espírito é uma vida em comunhão com outras pessoas. Porque na verdade é em comunhão que a gente vai aprender a amar um ao outro. É em comunhão que nós vamos poder perdoar um ao outro. É em comunhão que nós vamos ensinar um ao outro. Então, irmãos, aqui é o último versículo e o fim da minha mensagem. Eu vou acabar bem no tempo. Jesus, não, dá mais ou menos, né? Porque eu dou uma atrasadinha no culto. Jesus e Pedro. João 21:15. Esses dias, essa mensagem queimou muito no meu coração. Queimou muito mesmo. E Jesus fala com Pedro. João 21:15, isso mesmo. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? E Pedro disse: sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Aqui, irmão, ele fala 3 vezes. É que para, na verdade, confirmar sobre isso. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: Ô Senhor, sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Irmãos, essa é uma vida cristã. Não tem como. Aqui é a demonstração do coração de Jesus. Porque quando, no final de João, ele fala: ó Pai, assim como você me enviou, eu vos enviei. Irmãos, não tem como a gente viver uma vida, um relacionamento com Cristo, não cuidando daquilo que é importante para Ele. É a mesma coisa numa vida de casado. Não tem como você viver uma vida casada se você não cuida do que é importante para sua esposa. E uma coisa que eu sempre falo para a Bia, ela fala assim: mas não é a sua responsabilidade. Mas tudo que é sua responsabilidade é minha responsabilidade. Então, o que o Senhor está nos falando, irmãos, se você ama Cristo, cuida das suas ovelhas. Não tem como você amar Cristo e viver sozinho na sua casa. A vida de igreja é aqui. A vida com Cristo é aqui. Porque é aqui que nós podemos cuidar um dos outros. É aqui que nós vamos passar nossas dificuldades e nos ajudar uns aos outros. Porque quando o seu irmão tiver caído, o senhor pode levantar. E quando você tiver caído, o outro irmão pode levantar. Não tem como, irmãos, você pensar que vai viver uma vida com Cristo sozinho. Não existe, não existe. Aquele que fala que quer ficar sozinho, que tenha Deus no seu coração, não pode ser verdade. Porque ele não está cuidando daquilo que o Senhor ama. E o mandamento dele é claro: um mandamento vos dou: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria falar para vocês. A primeira é que, na verdade, nós, hoje, pelo sacrifício de Cristo, nós temos o poder de ter a convicção e o Espírito que habita no nosso coração, que clama: Abba, Pai. Essa é a primeira verdade que eu queria falar para vocês. A segunda verdade, irmãos, é que você não precisa ter medo mais da morte. Porque Cristo, o que Cristo fala é simplesmente verdade, e Ele não pode voltar atrás. Eu tenho a plena convicção, irmãos. Eu daria toda a minha vida por essa palavra, porque eu sei que Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. E a promessa que Ele fez é essa: aqueles que creem em mim,
jamais morrerão, mas passou da morte para a vida. Ele não é mentiroso, irmãos, e a palavra dele é verdadeira, que nós hoje recebemos a vida eterna, porque nós cremos no Senhor Jesus, amém? E a outra coisa, irmãos, é sobre pedir. Não cesse de pedir, não cesse de falar com o Senhor, porque hoje você tem um acesso aos Deus, e você pode repreender todas as circunstâncias. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma coisa que eu tenho a plena convicção que vocês podem fazer. Às vezes tem as circunstâncias da nossa vida que é um pouco mais difícil, mas quando é ataque do diabo, ataque do inimigo, você pode falar na hora que cessa na hora. Como assim, Fernando? Você tem plena convicção? Eu tenho a plena convicção. Porque quando eu vejo que tem alguma situação, alguma seta, algum pensamento, eu falo, cala a boca em nome de Jesus e cessa. Porque eu poderia simplesmente falar, é meu pensamento, mas eu sei que não é. Então eu tenho a plena convicção, irmãos, tudo que vocês pedirem no nome dele será feito. Amém? E por fim, obedeça o mandamento. E o mandamento é esse: amais uns aos outros, assim como eu vos amei. E apacenta a ovelha dele. Amém? Amém?